gravar aqui. Pois bem, sabendo que um trabalho é uma força vezes deslocamento, tá? Por que eu botei o cosseno aqui? Porque é o seguinte, eu quero que vocês não confundam o que é força, o que é trabalho e o que é momento. Momento é uma força vezes uma distância. Só que essa força tem que ser sempre o quê? Perpendicular à distância. Então, se eu quiser saber que o momento seria a força perpendicular à distância. Beleza. Trabalho é um pouco diferente. O trabalho, na verdade, é uma força no sentido da distância. Então, é sempre a força. Se eu estou com um deslocamento horizontal, é a força horizontal vezes deslocamento horizontal. Aí, se eu pegar aqui uma força genérica, uma força F, que forma um ângulo θ aí com a horizontal, é por isso que apareceu aqui o cosseno de θ. F cosseno é a força no sentido do deslocamento, então força vezes deslocamento. Bem simples. Por que a gente usa isso? Na prática, a gente só trabalha com estruturas que a gente julga que estão em equilíbrio. Tá? Então, a gente, como engenheiro civil, na estática, a gente trabalha estruturas paradas, em equilíbrio. O que é dizer em equilíbrio? Eu tenho aqui, ó, imagina um corpo onde eu estou aplicando aí várias forças nele. Força P1, P2, P3, até a força Pn. Dizer que o corpo está em equilíbrio é dizer que quando eu somar todas essas forças, ela vai dar igual a zero. Esse é o conceito de estrutura em equilíbrio. E cada força dessa, ela pode me gerar trabalho, se eu souber um deslocamento. Então, imagina o seguinte, trabalho virtual é imaginar que eu apliquei aqui na minha estrutura um deslocamento que ele não existe. Por isso que é o nome virtual, por isso que tem uma certa complicação de entender isso. A gente vai imaginar que a estrutura está se deslocando, mas na verdade ela não está. Tá? É um deslocamento virtual. Se eu crio um deslocamento aqui, ó, se eu tenho um deslocamento, cada força dessa, ela vai ter uma componente no sentido daquele deslocamento. Não, Bruno, o conteúdo de hoje ainda é para NP1, tá? A gente encerra hoje o conteúdo da NP1. Então, ó, se eu pegar essa força P2, ela vai me gerar ela vai me gerar um componente no sentido do deslocamento e uma componente ortogonal, normal. A força P1, a mesma coisa, uma força. Se eu decompor essas forças, eu vou chegar a esse resultado. O que é o trabalho? Vai ser a decomposta da força, né? Vezes esse deslocamento fictício. Ok, isso aí a gente explica de uma melhor maneira lá no outro vídeo. É só para a gente já ter uma ideia. O que acontece? O meu trabalho, ele vai ser então o somatório de todas as forças em X vezes deslocamento em X, toda a força em Y vezes deslocamento em Y. É só uma outra maneira de passar o que está acontecendo aqui. Fiz um deslocamento fictício? Fiz. Então, cada força dessa vai gerar um trabalho em cima dessa distância. Só que, como o somatório das forças em X e em Y são iguais a zero, por quê? Porque a gente supõe a estrutura em equilíbrio, eu posso dizer que o trabalho final da estrutura é zero. Se o trabalho é zero, então não houve aí nenhuma energia aplicada. Ok. O que a gente vai supor com isso? Tá? Considerando a conservação de energia. Que todos os esforços externos geram um trabalho externo. Todos os esforços internos geram um trabalho interno. Então, é isso aqui. O trabalho externo e o trabalho interno. O que acontece? A conservação de energia me diz exatamente isso. Que o trabalho interno ele é exatamente igual ao trabalho interno. Eu quero deixar bem claro o que é esse trabalho. Tá? O que é o interno e o que é o externo. Ó, imagine essa figura. Essas forças P1, P2 e P3 são forças externas. Você imaginar que você tem uma estrutura e você está aplicando carga em cima. Isso aí são esforços externos. Se você imaginar que a estrutura originalmente é essa linha azul e quando você aplicou as cargas, ela se deformou e fez essa linha tracejada, existiu o quê? Uma deformação, um deslocamento da minha estrutura. Todas as forças, P1, P2 e P3,
elas vão ter uma componente na direção desse deslocamento. Aí vai me gerar um trabalho. Força vezes deslocamento. Internamente, o que é que eu tenho internamente numa figura como essa? Eu vou ter lá esforço de normal, que é tração com pressão. Eu vou ter esforço de momento flutor. Eu vou ter esforço de cortante e, quem sabe, aí até de torção. Esses esforços internos, tá? Eles vão fazer também com que as fibras... Imagine você pegar uma fibra interna, um pedaço do material internamente, e você tracionou ele. O que aconteceu? Ele aumentou de tamanho. Qual é a força que fez ele aumentar de tamanho? A tração. Esse é o meu esforço interno. Quem vai ser o deslocamento ou a deformação para fazer o trabalho? É a força, que vai ser, no caso aí, essa força de tração, vezes o quanto ele aumentou de tamanho. Esse vai ser o meu trabalho interno. Eu vou pegar cada fibra dessa, cada pedacinho da fibra, e verificar. Está havendo uma força de tração? Tá. O que está acontecendo então? A minha peça está se alongando. Enquanto? X. Então, o trabalho vai ser essa força vezes esse alongamento. Ah, um outro pedaço da peça está se comprimindo. Então, ela está reduzindo de tamanho. Qual é a força? Essa força de compressão. Qual é a deformação? O quanto ela se comprimiu. E aí, o trabalho vai ser essa multiplicação de um pelo outro. Se você pensar nessa situação, é isso que eu apresento lá no vídeo, a gente vai chegar a uma equação como essa. O deslocamento da minha estrutura, ele nada mais... em treliços, tá? A gente está pensando agora, inicialmente, em estruturas treliçadas. O deslocamento que a minha estrutura vai sofrer, ela vai ser o somatório. Desculpa. Ela vai ser o somatório disso aqui. E eu vou rapidamente aqui explicar o que é cada um desses fatores. Ó, para que eu gere trabalho, é por isso que a gente tem que entender um pouco sobre o que é trabalho. Se estiver com dúvida, me para a gente seguir. Imagina a seguinte situação. Eu tenho essa treliça aqui. Essa treliça ela tem 3 barras isostáticas, né, com 2 apoios. E essas barras têm comprimentos L1, L2, L3. E eu aplico em cima dessa treliça uma carga P. Tá? Pode ser de qualquer coisa. Tá? Imagina que você está aplicando uma carga P em cima dela. Quando você aplicar essa carga P, você vai imaginar, quando eu aplicar essa carga, o que vai acontecer com minhas barras? Elas vão o quê? Se deformar. Como é que vai ser a deformação dessas barras? Tá? Eu trouxe aqui uma exemplificação. Eu imagino que vai acontecer mais ou menos isso. Na hora que eu aplicar a força, essa barra ela vai se esticar, ela vai perder um pouco do seu comprimento e vai inclinar mais para o lado. Aí eu vou ter aqui a outra e essa outra barra. Pronto, isso eu estou imaginando que vai acontecer. Se está certo ou não... Professor, essa questão da inclinação dela para a direita seria retirado do cálculo também? Saber que ela se inclinou mais para a direita, mais Por para que a que eu imagino que esquerda? ela vai para a direita? Porque esse apoio aqui ele não restringe o movimento horizontal. Ah, tá certo. Aí, como ele Entendi. não resiste, eu imagino que essa peça vai tentar cair para esse lado aqui, já que essa peça não resiste. Entendi. Então, essa vai ser a minha ideia inicial. Para o outro lado, eu sei que aqui esse ponto é fixo, ela não consegue sair desse ponto. Então, ela só pode partir daquele lado. Podia acontecer dela ir ao contrário, né? Essa peça aqui ela ia ser comprimida, mas é uma ideia inicial que a gente tem. Eu não preciso necessariamente que essa ideia esteja correta. Isso tem que ficar claro. Eu só preciso ter uma ideia de qual vai ser a deformação dela. Por quê? Porque a partir do momento que eu imagino que ela vai se deformar aqui, por exemplo, na horizontal, eu consigo saber, eu consigo procurar quem é esse deslocamento. A, a nossa videochamada ela vai se encerrar, tá? Eu vou só fechar ela e abrir novamente. Depois eu dou o intervalo, tá? Só para a gente não perder o raciocínio. Ó, só fechar e abrir. Então imagine a seguinte situação, voltando aqui. Quando eu aplicar a carga, ok, ela vai sofrer essa deformação. Beleza. Aí você vai começar a se pensar, qual é a deformação que você quer saber? Qual é a deformação crítica? Imagina a seguinte situação, quando eu aplicar essa carga, essa peça aqui, ela vai se deformar
para cá e eu tenho uma limitação. Imagina que ela se deforma 1 metro. Minha estrutura cai. Então, eu preciso verificar esse tipo de deformação. É muito mais simples a gente pensar isso. Deixa eu pegar aqui o trabalho de vocês. Isso aqui. Ó, imagina uma teoria como essa. Eu não estou conseguindo ver a tela, eu fico perdido. Ok. Ó, onde é que vai ser a deformação máxima dessa viga? Dessa treliça, né? Onde é que vocês imaginam que vai ser a deformação máxima dela? No centro, nas pontas? A deformação máxima vai ser vertical, vai ser horizontal? Como é que vocês estão imaginando que essa estrutura aqui, que no caso é do grupo da Vanessa, vai se comportar? Acho que ela teria uma deformação nas pontas. Ela vai... Ela vai ter uma deformação aqui nas pontas, né? Isso. Beleza. A gente pode verificar isso. Então, esse tipo de deformação, eu acredito que a deformação máxima vai ser em tal ponto. A gente vai ter que avaliar. Vamos verificar, então, se é realmente um ponto crítico de deformação. Se a deformação naquele ponto é exagerada ou não, né? Então, se eu preciso realmente tomar cuidado com aquela região. Deixa eu voltar aqui para aqui. Então, você precisa saber o que é que você quer descobrir. Tá? Eu já tenho aqui a minha treliça carregada. Eu sei que ela vai se deformar. A pergunta que você tem que fazer é: o que é que eu quero descobrir? Qual é a deformação que eu preciso saber? Em essência, um projeto real, você precisa saber de todas. Você precisa saber qual é a deformação horizontal aqui, qual é a deformação vertical, qual é a deformação horizontal nesse ponto, a deformação nesse ponto. Eu preciso saber de tudo. Um projeto real é isso. Eu preciso saber quais são todas as deformações que estão atuando na minha estrutura. E aí o que acontece? Para que eu utilize o método dos trabalhos virtuais, eu tenho que primeiro definir isso. Qual é a deformação que eu quero saber? Eu quero saber qual é a deformação. Quando eu aplicar essa carga, qual vai ser o deslocamento horizontal. Beleza. Essa é a informação que eu preciso. E aí eu pergunto a vocês, se eu tiver essa carga e a minha treliça, eu consigo saber quais são os esforços internos dessa treliça? Consigo, né? Vocês aplicam lá, método dos nós. Aí você acha os valores aqui, o valor dessa barra e dessa barra. Usando o método dos nós ou o método das seções. Está aqui os resultados. Eu só não botei valores. Mas está aqui, essa barra F1 foi comprimida em tal valor. A barra F3 foi comprimida em tal valor. A barra F2 foi tracionada em tal valor. Beleza, isso aqui vocês já conseguem descobrir, pelo menos eu espero que todos vocês tenham total consciência de como é que acha esses 3 valores. Ponto. Eu vou repetir novamente. O que é que gera o trabalho? É uma força aplicada vezes um deslocamento. Esse deslocamento aqui eu não estou chamando de ΔH, então é uma força vezes ΔH. O trabalho virtual. O que é o trabalho virtual? É eu dizer que essa força aqui, ela é uma força virtual. Aí a gente vai começar a chamar força virtual de um F com um tiozinho. Você vai ver autores falando força P com um asterisco. Você vai ver um outro falando de força F com um asterisco. Ou com não, esqueci o nome desse símbolozinho, aposto. Então, vai ter algumas nomenclaturas. A que a gente vai usar aqui, sempre que eu quiser falar em força virtual, eu vou trabalhar com esse símbolozinho aqui, um tio em cima da força. Então, o que é que o método de trabalhos virtuais vai me fazer? Eu vou aplicar uma força fictícia na direção do deslocamento que eu quero saber. Se eu quero saber o deslocamento ΔH, eu vou aplicar uma força nessa direção. E é isso que eu fiz aqui embaixo. Eu peguei a minha treliça e esquece todas as cargas que ela tinha. Agora só existe nela aquela carga. Aí também pode ser dito sobre compressão e tração, né? Pode sim. Tá? Peças estacionadas ou comprimidas. Então, eu vou imaginar a minha estrutura, só que agora
com apenas a força virtual aplicada. A gente vai comumente aplicar uma força virtual com esse valor, 1. Por quê? Porque vai ser o melhor valor aí da gente trabalhar, tá? Porque não vai precisar fazer nenhuma divisão, nenhuma multiplicação, nada. É 1 e encerrou. Percebam, se o deslocamento eu quero saber na horizontal, a força que eu aplico é na horizontal. Se eu quisesse saber o deslocamento aqui vertical, eu ia aplicar aqui uma força vertical naquele ponto. O que eu questiono vocês agora? Apliquei essa força vertical? Ou essa força virtual? Apliquei. Quando eu aplicar ela, não vão surgir esforços aqui dentro de tração e compressão? Esforços normais? Vão. Então, vai surgir um esforço normal F1, F2 e F3. Só que eu não estou falando que é uma força virtual, então os esforços internos também são virtuais. O que é o virtual? Ele não existe, tá? Na verdade, eu estou só fazendo uma brincadeira matemática com o meu processo. Então, é uma força fictícia. Não existe. Se não existe essa força, também não existem os esforços internos. Ok. Apliquei a força, achei seus esforços internos. O que é a equação dos trabalhos virtuais? É o somatório de todas as forças virtuais vezes a força real vezes o seu comprimento, dividido por dois fatores. O E, módulo de elasticidade, tá? Então vai depender do que? Do material. O concreto vai ter um módulo de elasticidade, o aço vai ter outro, o alumínio, a borracha, a madeira, cada material vai ter o seu módulo de elasticidade. E o A é a área do material. Eu estou usando eu vou fazer essa treliça com perfis de concreto de 10 centímetros por 5. Qual é a área? 10 vezes 5. Então, eu vou ter 50 centímetros quadrados de área. Então, a gente vai ter essa consideração. O que é dizer somatório? Eu estou falando o seguinte, eu vou fazer combinações. Deixa eu tentar aqui, deixar a tela toda. Eu vou combinar o quê? A força virtual F1 vezes a força real F1 vezes o comprimento da barra L1, dividido por EA, mais a força virtual F2 vezes a força real F2 vezes o comprimento L2, dividido por EA, mais força F3 virtual, força F3 real, comprimento real da barra, dividido por EA. Essa é a aplicação do método. Quando eu resolver isso daqui, eu vou saber quem é o deslocamento naquele ponto que eu estimei, naquela horizontal. Mas normalmente você vai dar esse valor da força virtual? Não, você vai ter que achar. Tá? Como é que... Da força virtual, esse aqui é sempre 1. Agora, dos esforços internos, como é que eu acho esses valores? Aplicando métodos novos ou método Sassone. Mas o virtual também? O virtual também. Tá aqui a sua estrutura virtual. Essa é a sua estrutura virtual. Quando eu aplicar uma força aqui nesse sentido, eu vou achar minhas reações de apoio. Depois eu vou aplicar métodos novos. Aí eu vou achar o valor de F1 virtual, F2 virtual e F3 virtual. Você já está imaginando que dá trabalho, tá? Não é um negócio... Mas essa força de 1, tipo, vem na questão lá, a força virtual é X. Aí você... Força virtual, você pode usar qualquer valor. Está aqui o conceito. Força virtual vezes deslocamento é igual a isso daqui. Por que a gente adota 1 para a força virtual? Porque 1 aqui eu posso simplesmente ignorar. Se eu aplicasse um 10, o que ia acontecer? 10 delta é igual a x, né? Igual a esse valor todo aqui. Esse 10 vai ter que passar dividindo. Entendeu? Então, é por isso, para evitar essa necessidade de você ficar dividindo o valor depois, a gente adota 1. O resultado no final é o mesmo? É o mesmo. Tá? Mas se adotar 1 aqui, a gente só adota 1 porque a gente simplesmente ignora que ele existe. Então, é um problema a menos para mim. Então, nenhuma questão vai te dar, porque
força virtual, força não existe, então você bota o valor que você quiser. Tá? Eu vou sempre recomendar que a gente adote o valor unitário. Exemplo de aplicação. Imagine essa treliça, uma treliça real, onde eu já tenho aqui os comprimentos dela. E eu apliquei, ó, aqui os apoios, eu apliquei uma força de 300 newtons aqui na ponta dela, da treliça. Qual é o procedimento que a gente já conhece? Acho as reações de apoio. Depois de achar as reações de apoio, eu aplico o método dos nós ou o método das seções para achar o quê? Os esforços internos. Beleza, é isso. Tá aqui, ó. Achei as reações de apoio, achei quem são os esforços internos da minha treliça. Beleza. Aí essa questão aqui, ó, esse exemplo de aplicação, que está lá resolvido, ele pede, determine o deslocamento vertical no ponto C. Então, eu já dei aqui o ponto C e eu quero saber exatamente quanto é que essa estrutura vai se deformar quando eu aplicar essa força de 300. Vocês concordam que esse ponto vai vir para baixo? Sim, né? Porque quando você aplicar aqui a força de 300, a tendência é que a estrutura se deforme. E ela vai se deformar em algo parecido com essa linha tracejada que eu coloquei aqui. Parecida. Precisa ser essa aí? Não. É só uma ideia que a gente vai ter. Beleza. Ela fez esse movimento, essa deformação. Qual é esse deslocamento vertical? O que é que eu preciso fazer, então, para descobrir esse deslocamento? Eu preciso aplicar uma força virtual. De quanto? De 1. Aonde? No ponto C. Em qual sentido? No sentido do deslocamento que eu quero saber. Ah, professor, na verdade eu queria saber aqui era o deslocamento horizontal. É? Beleza. Então você vai vir aqui e aplicar a força de uma unidade, né, a força virtual, no sentido do deslocamento que você quer saber. É basicamente isso. Aí, ok. Eu coloquei lá a minha força. Percebam que quando você faz com a força virtual, não existem as forças reais. Né? Não tinha 300 aqui? Esquece. É só a força virtual aparecendo. Ah, eu tinha 20 forças em cima da minha treliça. Ah, você vai calcular a virtual? Esquece todas elas. Você vai aplicar somente a virtual. Aonde? No ponto que você quer saber o deslocamento. Beleza, eu quero saber o deslocamento aqui, apliquei a força. O que eu faço? Esse procedimento você já conhece. Eu tenho uma força, acho as reações de apoio. Depois de achar as reações de apoio, eu acho os esforços internos. Beleza, como é que eu vou calcular então o deslocamento? Deslocamento é igual força virtual vezes força real vezes o comprimento da peça. Força virtual, força real, comprimento da peça. E aí você vai fazendo isso para cada barra da sua treliça. Fez tudo isso, está aqui os resultados. Acho que eu deixei aqui mais claro. Ó, o que é que foi feito aqui? O P virtual eu não adotei 1, por isso que apareceu 1 aqui. Se eu tivesse botado 10, que apareceu 10, vezes delta, que é o deslocamento. É igual. Vamos começar por essa barra. Força real dela, 0. Força virtual, 0. Comprimento dela, 3 metros. Dividido por E1 vezes A1. Mais, pega essa barra, 0,83 vezes 500, vezes o comprimento, que é 2,5, dividido pelas características da barra. Mais, menos 1,25, 0. Então, menos 1,25 vezes 0, vezes 2,5, dividido pelas características da barra. E aí você vai fazendo isso para todas as barras. 0 vezes 500 vezes 2,5. Na última barra, 0 menos 400 vezes 4. Você vai perceber que isso vai ser meio que um padrão. Vários valores desses vão ser cancelados. Por quê? Porque você está multiplicando 0 por 0. Ou está multiplicando, sei lá, menos 1,25 por 0. Qualquer valor multiplicado por 0
é zero. Então, tudo isso aqui, ó, se anula. Anula não. É zero. Sobrou só esse valor. O que é que eu estou dizendo com isso? Que aquele deslocamento vertical da barra, ele só está dependendo disso. Do esforço atuante nesse ponto. Nessa barra. Que é essa barra aqui, ó. Essa é a única barra que está influenciando nos esforços daquela estrutura. Beleza, quando eu calcular aquilo, eu vou chegar a isso. Delta é igual a 1087,5 dividido por EA. Aí eu dei um exemplo. Imagine que eu estou utilizando essas barras, ou melhor, essa barra é 2. Eu estou utilizando um material, que vai ser o aço. Tá? Esse é o módulo de elasticidade do aço, 200 gigapascal. E imagine que eu estou utilizando um perfil tubular, igual aquele que a gente viu na rodoviária, né? Aqueles perfis tubulares. Só que eu estou pegando um perfil tubular aí com um diâmetro tal que ele me deu uma área de 19,6 centímetros. Só para a gente ter uma ideia de valor. Eu vou já fazer um exemplo aqui com vocês na munheca. Né? O cuidado que eu preciso que vocês tenham, eu não sei se eu fui bem claro nisso lá no vídeo, é que vocês têm que compatibilizar a unidade. Tá? Por exemplo, qual é a força que eu usei lá no começo da questão? A força está em newtons. Qual é a unidade de comprimento que eu estou usando? O metro. Então, aqui está newton e metro. Newton e metro. Se você avaliar, ó, a área está dada em centímetros quadrados. Não dá, não é compatível. Tá? Então, eu preciso transformar isso daí. O que é a transformação? É eu pegar esse centímetro quadrado e transformar em metro quadrado. É isso que está feito aqui. Ó. Multipliquei aí centímetro quadrado, ou melhor, eu peguei centímetro quadrado e dividi por 10.000. Então, é isso aqui que foi feito. Aí, beleza. O módulo de elasticidade também está dado em gigapascal. Aí, quem lembra? O que é pascal? É newton por metro quadrado. Beleza, está compatível com o que eu preciso. Newton e metro. Eu só preciso tirar o giga. Aí, para tirar o giga, eu trouxe aqui uma conversão porque os pessoal não estão lembrados, né? Em giga, pessoal, é a mesma coisa que 10 a nona unidades. Tá? O mega é 10 a sexta unidade. Tá? Então, se eu tenho 1 giga, é como se eu tivesse 200 vezes 10 a nona pascal. O que é o pascal? Newton por metro quadrado. Se vocês fizerem aqui uma análise de unidades, vocês vão chegar à conclusão que aqui em cima, ó, o resultado do meu delta vai ser dado em metros. Então, se está dado aqui em metros, eu fiz essa conta. Tá? Eu resolvi esse problema aqui, eu cheguei a esse valor. O deslocamento vertical naquele ponto vai ser isso professor, aqui em metros. Esse 200 vezes 10 a nona, ele é de onde mesmo? Beleza. Eu não tenho 200 gigapascal. O que é o giga? Giga é dizer que aquele valor está multiplicado por 10 a nona. Se fosse mega, 10 a sexta. Se fosse quilo, 10 a terceira. Desculpa, Tá? foi Então, desatenção 10 minha, a nona. mas essa questão do material sendo aço, essa descrição dele, no caso, o valor de 200 gigapascal, seria tabelado, não é isso? São tabelados. Tá? Cada material tem o seu módulo de elasticidade. Certo. Então, Aí o a ar, pode gente dizer. precisa decorar ou ele vai estar Não, disponibilizado? não. Módulo de elasticidade ninguém decora, não, tá? Eu decoro aço porque eu trabalho com isso todo dia, então eu já tenho esse valor meio que de cabeça, mas se me perguntar da madeira, não sei. Eu tenho que pesquisar realmente um livro de resistência de materiais qual é o módulo de elasticidade da madeira. Ah, eu vou fazer algo com... não mais com o aço convencional, vou usar o ferro fundido, aí eu também vou ter que olhar. Então, são valores que a gente tem tabelados em vários livros aí de resistência de materiais, né? Entendi. Sempre vai ter esse Obrigado. valor. Para finalizar esse exemplo, perceba que o meu deslocamento
ele foi dado aqui numa unidade tá muitos zeros aqui. Então, eu transformei metro em milímetro. Conclusão, aquela peça, quando eu aplicar uma força de 300 newtons, ela vai se deslocar isso aqui, ó, 0,00265 milímetros naquele ponto. Será que isso é visível para a gente? Dificilmente. Então, isso aqui seria um deslocamento aceitável para aquela estrutura. Mais à frente eu explico a vocês o que é o aceitável. Esse valor aqui, deixa eu trazer lá para cima. Vou pegar para cá. Ó, eu tô dizendo isso, ó, no final das contas. Que o valor desse delta, eu encontrei ele igual a isso. Então, na hora que aplicar um carregamento, que carregamento? Os 300 newton, esse ponto C vai se deformar, vai se deslocar aqui para baixo, 0,003 aproximadamente, né, milímetros. É isso que o método, o princípio dos trabalhos virtuais vai nos fornecer, tá? O deslocamento em peças a partir de conceitos básicos aí de trabalho. Dúvidas iniciais? Professor, esse deslocamento que teve, ele vai ser insignificante para a estrutura? Ele vai ser o quê? É insignificante, ele não vai trazer nenhum, tipo, malefício para a estrutura. Nesse nosso exemplo aqui, ele está sendo insignificante. E no caso, qual seria uma distância que já trazeria algum malefício para a estrutura? Pronto. Para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou trazer as tabelinhas para vocês. Mas imagine que eu tenho uma viga. Imagina uma vigazinha aqui bem apoiada. O limitante, tá? A flecha máxima que uma estrutura dessa pode ter, L sobre 250. Aí imagina, essa peça aqui ela tem 5 metros. 5 metros são 500 centímetros. Então vai ficar 500 centímetros dividido por 250. Ou seja, essa viga aqui ela pode se deformar no máximo 2 centímetros. Esse vai ser o máximo que ela pode se deformar. Aí a gente vai ter que achar, a gente calcula a viga, do mesmo jeito que a gente está vendo aqui, acha qual vai ser o deslocamento dela. E a gente compara esse valor aqui com esse. Se for menor do que os 2 centímetros, beleza, minha viga passou. Não é menor, aí eu vou ter que rever a minha viga, né? Aumentar a altura dela, então a gente vai ter algumas considerações. Beleza? Beleza. Tá. Sim, Nayara, bem-vinda, viu? Primeira aula, né? Então, eu acho que agora a gente só tem aqui ausente o Zé Gomes. Tem outra pessoa ainda. Ah, e a Vanessa, né? Alguém tem notícia da Vanessa? Está dormindo ainda? Sim, deve estar. Professor, Oi. a dilatação, ela é uma deformação também, né? Seria uma deformação também. A gente precisaria calcular ela também, em caso trabalhando com estrutura de aço? Depende. Se você estiver avaliando a condição de temperatura, porque a dilatação vai acontecer se você tiver uma variação de temperatura. Exemplo é você pegar uma estrutura onde você tem uma diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno muito grande. Por exemplo, uma câmara fria onde lá fora está 40 graus, lá dentro está menos 20. Então, aquela estrutura está tendo uma dilatação térmica muito grande. Aí a gente tem que levar em consideração. A gente faz o cálculo de qual é essa dilatação da estrutura. Tá? Mas, a início, a gente começa a ver, para estudos convencionais, né, a gente começa a ver realmente a deformação máxima que ela pode ter, geralmente na vertical. Tá? É o mais comum para a gente. Ó, eu queria trazer para vocês um exemplo que é exatamente essa treliça aqui.
Eu vou fazer o seguinte, tá? Até para que vocês possam... Quem não assistiu o vídeo ainda, tenta lá dar uma assistida, ou no exemplo, ou pelo menos na teoria relacionada. Assiste lá na velocidade 2, para ser mais rápido e não impactar a gente. São 9h10, tá? Então a gente vai retornar de 9h30. Então vocês vão ter 20 minutos aí de intervalo. Vocês tomarem café, aí vocês podem aproveitar também e rever a aula. Quando a gente retornar, aí eu vou retornar com esse exercício, tá? Resolvendo isso aqui. Como é que eu vou calcular as deformações nessa estrutura? Quando eu terminar esse exercício, aí eu passo uma atividade avaliativa, que é a atividade 3, né? Para vocês fazerem e me entregarem ainda hoje, tá? Então vão ali, tomam uma água. Quando a gente retornar, a gente retorna de 9h20. Então, aqui no meu são 9h08. Tá? 9h20 é só entrar de novo aqui na sala. Professor, só uma pergunta. Tá. O trabalho para entregar hoje, é para entregar hoje até meio-dia ou até o final do dia? Não, até o final do dia. Tá? Não dá tempo até meio-dia, não. Eita, nossa. Mas vocês têm até a meia-noite de hoje. Massa, legal. Legal, né? O negócio tá sendo legal. Show de bola. Perspectivas melhores possíveis.